tudo bem? Hoje vamos conversar com a doutora Flávia Marzola da Silveira sobre o tema tuberculose, que agora, dia 24 de março, é o Dia Mundial da Tuberculose e também vai estar fazendo 145 anos desde a descoberta do bacilo da tuberculose. Então, eu queria saber da senhora quais são os principais sintomas da tuberculose e como eles podem ser confundidos com outras doenças. Bom, o principal sintoma da tuberculose, o sintoma que mais precisa chamar a atenção da população é a tosse. A gente costuma dizer que a tosse persistente por mais de 2 a 3 semanas, sempre a gente deve pensar em tuberculose, porque essa pessoa é a quem deve estar transmitindo. Porque a tuberculose ela se transmite exclusivamente através das gotículas de saliva, que a pessoa doente, com a forma pulmonar, ela coloca quando tosse no ar, no local que ela está, e outra pessoa chega e inala essa gotícula com o bacilo se instala no pulmão e ele faz uma reação inflamatória inicial, depois ele faz uma segunda fase que ele entra na corrente sanguínea e passeia, digamos assim, em todo o organismo, tendo alguns lugares como membrana do cérebro, como gânglios, como aparelho geniturinário, ossos, pleura, gânglios, que ele tem mais tropismo, ele fica, digamos, mais viável nesse lugar. E aí, depois, faz a reação com linfócitos do tipo T, que são linfócitos bem específicos, que tenta, através da imunidade da pessoa, conter esse bacilo, esse desenvolvimento, e a pessoa fica com a doença ou ela fica com infectado. Ele não tem doença, é uma pessoa saudável, mas que fica com o bacilo dentro de células de defesa no pulmão e também em outros órgãos, e que em qualquer momento da sua vida, por baixa de imunidade, ele pode desenvolver a doença. Então, tem aqueles outros sintomas, como inapetência, falta de fome, fadiga, cansaço, febre, principalmente aquela febre vespertina, né, que é daquela da tardezinha, até o máximo que é escarrar com sangue. Mas assim, não costuma ser uma receita de bolo. Mas em termos de saúde pública, em termos de proteção e de controle, o mais importante é que a gente diagnostique os pacientes que estão com a tuberculose de forma pulmonar, para a gente consiga, com isso, diagnosticar, tratar e curar, que é a única maneira que nós temos de quebrar a cadeia de transmissão. Nós gostaríamos de saber também quais são os principais fatores de risco para desenvolver tuberculose e como podemos prevenir essa infecção. O tipo da infecção, né, ela vai depender. Ela é diretamente proporcional à agressividade do bacilo e inversamente proporcional à imunidade da pessoa. Então, quanto melhor a imunidade, menos chance eu tenho de ter tuberculose. Por isso é muito importante que eu esteja sem situação de estresse. Isso é um pouco fantasioso, né? Hoje em dia ninguém tem estresse. Dormindo bem, me alimentando bem, que eu não tenha nenhum fator externo de imunossupressão, como alguns remédios. Hoje em dia, com o uso de imunobiológicos, a gente precisa ter uma atenção maior, porque pode haver alteração de imunidade. O HIV, que é um paradigma que nós temos, né, aumentou muito
o número de diagnóstico em função da co-infecção, porque a célula que o vírus HIV ataca é justamente o linfócito T, que é a célula que faz a defesa contra a tuberculose. Então, em função disso, tem esses pacientes. A gente tem alguns outros fatores, como população de rua, população que vive, como ela se transmite através da tosse, e quanto mais pessoas estiverem aglomeradas no mesmo lugar, principalmente por períodos longos, dormindo no mesmo lugar, morando no mesmo lugar, então as pessoas que têm uma condição sanitária, uma condição econômica pior, elas ficam mais suscetíveis. Outra coisa, algum tipo de uso de, por exemplo, abuso de drogas, abuso de álcool, tudo isso vai alterar a imunidade. Seguindo esse pensamento de riscos e prevenção, quais são os grupos populacionais que são mais vulneráveis à tuberculose? Basicamente, a gente tem que pensar sempre nos extremos populacionais, né? Mais jovens, principalmente porque a criança nasce sem imunidade, por isso que a gente faz a vacina BCG no berçário hoje em dia, para evitar a forma mais grave de tuberculose, que é a tuberculose meningia, a meningite tuberculosa, que antigamente a gente tinha uma maior número de diagnósticos em crianças, né, porque não se fazia na maternidade, quando a criança nascia, e aí ela entrava em contato, não tinha imunidade e fazia. Os idosos, né, pela própria deficiência de imunidade, pelo envelhecimento do organismo, os co-infectados, os imunossuprimidos por drogas, como o uso excessivo de corticoide. Hoje em dia, com novas medicações, não se vê mais tantas pessoas usando corticoide em altas doses por tempo prolongado, mas isso também ocorre. E população de rua, população com menor condição socioeconômica, pessoas que vivem muito aglomeradas, todos esses são fatores. Mas é muito importante que a gente pense se tiver que pensar em alguma coisa, é pensar em tosse a mais de 2 a 3 semanas, tá? Porque a tuberculose não é exclusiva de uma doença de pessoas carentes. Ela pode acontecer em qualquer faixa etária e em qualquer condição socioeconômica. Basta haver uma desproporção entre as condições de defesa e entrar em contato com o bacilo da tuberculose. E quais são os exames usados hoje em dia para diagnosticar a tuberculose? Qual é o que vocês consideram mais eficaz, assim? O que eu quero? Eu quero diagnosticar principalmente o paciente que é bacilífero e que está contaminando. Então, posso ter indicativos com sintomas, eu posso ter indicativos com imagem radiológica. Nem todo paciente a gente vai encontrar já com caverna. Pelo contrário, eu quero pegar antes, porque eu sei que o paciente com caverna já contaminou muita gente. Tá? Então, eu preciso encontrar precocemente de quem está tossindo, porque o diagnóstico é feito através do encontro do bacilo álcool-ácido resistente, o bacilo Mycobacterium tuberculosis, ou chamado também de bacilo de Koch, que foi Robert Koch quem descobriu o bacilo, e ele é um tipo de Mycobacterium, e eu preciso encontrar esse bacilo. Então, normalmente, a gente faz, sempre que foi feito até então, foi a pesquisa da presença do bacilo numa amostra de escarro. Então, a gente pede para a pessoa de manhã cedo, em jejum, para não dar problema de contaminação, antes de lavar a boca, escovar os dentes, que uma pessoa esteja bem hidratada, que ela escarre no potinho estéril, né? Não pode ser potinho qualquer, e leve no laboratório que vai ser feito o exame, é feita uma lâmina e é corada com o método de Ziehl-Neelsen, tá? Que vai mostrar a presença desse escarro. Bom, o
exame que é padrão ouro hoje em dia é o PCR, tá? O RT-PCR, que ela vai procurar replicar o DNA da Mycobacterium tuberculosis. Este é o exame padrão ouro, que a gente tem na maioria dos municípios maiores, né? E ele vai não só diagnosticar, como vai diagnosticar o tipo de micobactéria e já vai ver se existe resistência à rifampicina, que é uma das medicações de tratamento. Então, este é o padrão ouro, só que a gente não tem em todos os lugares disponível. A gente já tem, basicamente, nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, 19 coordenadorias de saúde em todos os municípios que tem a sede, nós temos o exame. Algumas cidades têm a possibilidade de pessoas da rede privada, essas que eu estou falando é SUS, né? Claro que tem outras possibilidades. Mas existe uma rede chamada Rede TB, que é organizada pela Organização Mundial da Saúde, existe todo um controle dos exames, né? Existe um controle das lâminas. Então, o local que faz diagnóstico de tuberculose, ele precisa estar treinado pela rede TB e ele precisa passar sempre pelo controle de qualidade, que ele começa no município, passa para a regional de saúde, passa para o serviço estadual Ministério e Ministério Organização Mundial da Saúde. Seguindo após o diagnóstico, eu gostaria de saber qual as últimas evoluções que tiveram em relação ao tratamento e qual a principal dificuldade hoje no tratamento da tuberculose. Importante lembrar, o tratamento da tuberculose, ele é gratuito, tá? Via de regra, nós temos alguns esquemas, tá? O esquema, chamado esquema básico, ele consiste em nos primeiros 2 meses, são 6 meses de tratamento. Nos primeiros 2 meses, são 4 antibióticos combinados, tá? E vai variar o número de comprimidos de acordo com o peso da pessoa. Do terceiro, quarto, quinto e sexto mês, são 2 antibióticos combinados nesses comprimidos, tá? Nós tivemos muitos avanços, porque em relação ao esquema básico. Antigamente, o esquema básico, nós tínhamos as medicações separadas, não eram juntas. Hoje elas vêm juntas, tá? Em relação ao esquema básico, nós começamos com remédio com dosagens menores, né? Então, agora nós já temos comprimidos mais concentrados, que faz com que as pessoas precisem ingerir um número menor de comprimidos. Então, esses avanços a gente vem tendo. Claro que, se a gente for ver, em 1950, nós não tínhamos nem tratamento, né? Então, há 75 anos atrás, quem tinha tuberculose ou fazia parte dos 25% que curam sozinho, apesar da falta de tratamento, ou evoluía para óbito. Por isso que a gente for ver, os nossos avós tinham um grande medo de tuberculose, né? Tipo, é um diagnóstico definitivo. Não, hoje em dia mudou totalmente. O recomendado pela OMS é 75% de cura nos casos novos. Na nossa região, a gente tem um índice de cura, chega a alguns anos a alcançar 82%. Claro que a gente queria 100% de cura. E o nosso maior problema são assim, porque quando a pessoa tem complicações hepáticas, ou a pessoa que já tem uma hepatopatia anterior, uma nefropatia, muitas vezes a gente tem que controlar a dose e às vezes usar até esquemas alternativos ou alergia a alguma droga. Só que aí, geralmente, esses esquemas, a gente já não consegue a droga combinada, a gente tem que dar a medicação separado, embora ela tenha que ser tomada junta, na mesma hora, mas são em comprimidos separados, então já vê que fica mais difícil e já aumenta para 9 meses ou
até 1 ano. O esquema básico é 6 meses, com exceção da meningite, que a meningite são 12 meses. Tá? Então, assim, isso vai alterar a maneira da pessoa entender como faz o tratamento. Mas, assim, quando eu recebo, ainda é um tratamento que precisa, assim, ó, o Mycobacterium tuberculose, ele tem uma grande potencial, ele tem a característica de se ficar resistente com muita facilidade. Então, eu preciso usar a medicação junta, eu preciso usar a medicação sempre, todos os dias recomendados. Eu não posso usar de forma irregular. A forma irregular faz com que eu não cure e que eu fique resistente, com micobactério resistente, e fico transmitindo. Então, eu tiro o direito da pessoa que eu infectei de fazer o esquema básico, que é mais fácil, tá? Eu já passo não só a tuberculose, eu passo uma tuberculose complicada. E um dos nossos grandes problemas são a drogadição, né? Que a pessoa que usa drogas, muitas vezes é mais difícil dele aceitar fazer o tratamento. Quando ele não está drogado, ele aceita e faz o tratamento, mas se em algum momento ele se droga por um período maior, ele pode ficar sem fazer tratamento. Então, e a imunossupressão, né? O advento do HIV fez com que a gente se deparasse com outras estruturas. A pessoa que tem tuberculose e HIV, ela é considerado não mais HIV, ele é considerado doente de AIDS. Então, isso faz que normalmente eles têm que usar o tratamento para o HIV mais o tratamento para a tuberculose. Aí vocês imaginam o drama, digamos assim, né, para usar esse monte de medicação. Então, isso são fatores, e aí depois tem as suas particularidades. Seguindo nessa linha de raciocínio do tratamento, eu queria saber, na sua opinião, qual é os efeitos colaterais mais comuns relacionados ao tratamento da tuberculose? O efeito colateral que a gente mais comumente vê é a hepatopatia, tá? Alteração de provas de função hepática, que pode ser algo temporário, ou mesmo aquelas pessoas, tem muitos que tem hepatite C, hepatite B, e alguma pessoa que já usa algum outro remédio que seja indutor enzimático, ou aquela pessoa que usa álcool às vezes diariamente, tanto que a gente costuma sempre orientar para que não use álcool, ou que se usar diminua, né? Mas mesmo assim, se usar e não for diminuir, a gente precisa fazer o tratamento igual. Muitas vezes a gente tem que trocar o esquema. A outra que a gente normalmente vê, algumas pessoas têm alergia cutânea, tá? Que normalmente se controla com antialérgicos comuns, não é necessário a pessoa trocar o esquema. Às vezes, infelizmente, sim, e a gente tem que ver qual a medicação, tem que tirar, tem que reintroduzir a medicação para ver o que está dando alergia, algum caso de artrite, mas basicamente o mais importante é hepatopatia e alergia cutânea. Falando agora sobre a transmissão da tuberculose, teria uma forma de a tuberculose ser transmitida através de superfícies ou objetos, ou apenas por gotículas respiratórias? A maneira da tuberculose ser transmitida é através do paciente que está doente, não está em tratamento, ele tem a forma pulmonar, que é a maioria dos casos, né? E ele tosse e coloca gotículas. Essas gotículas precisam ser inaladas por uma outra pessoa. Se a gotícula cair na minha roupa, cair na mesa, ela não tem mais capacidade de infectar, tá? É muito importante isso. Por isso que eu preciso não contaminar. Por isso, quem está doente, nos primeiros 15 dias, antes de iniciar o tratamento,
quando ele inicia o tratamento, em 15 dias, normalmente, lembrar que em ser humano não existe nunca, nem sempre, mas assim, normalmente em 15 dias de tratamento, o bacilo que sai, ele não é mais viável, ele não tem mais capacidade de infectividade, né? Ele não tem mais capacidade de adoecer a pessoa. Então, é muito importante que nessa fase a pessoa use máscara. Lembrar, a máscara, ela precisa ser usada por quem está doente. Não adianta eu botar máscara na população em geral e não botar máscara no doente. Esta é a pessoa que precisa. Mas também, quem está com tuberculose, está fazendo tratamento regular há um mês, ele também não precisa mais usar máscara. Tá? Claro que a gente sempre vai tentar ter um controle maior, né? Mas lembrar que, principalmente, os coabitantes, que é quem a gente mais se importa, quem mora na casa com a pessoa, que fica um período maior, de repente, aonde ficam as gotículas. Quanto maior a incidência de sol, menor o número de gotículas contaminadas, digamos assim, porque o sol mata o bacilo. Então, se eu tenho uma casa pouco iluminada, ele fica o disperso um período longo, alguém entra, alguém tosse, sai, depois alguém entra. Se tem uma quantidade muito grande, pode se infectar e em algum momento pode ou não fazer a doença. Doutora Flávia, existem vacinas eficazes contra a tuberculose além da BCG? No momento, o único imunizante recomendado e extremamente recomendado, que se notou uma excelente resposta, lembrando, contra as formas graves, meningite tuberculosa e tuberculose miliar, que é aquela que antigamente vocês nem ouviram, provavelmente chamava-se de tuberculose galopante, tá? Essas são as principais para evitar que a BCG protege. Então, é muito importante que a criança nasça e ela tem acima de 2 quilos. Ao nascer, ela já recebe a BCG. A BCG não evita tuberculose doença. Tá? Aquela tuberculose que faz a reaçãozinha no pulmão e que depois se não tratar, pode virar caverna, pode escarrar com sangue, aquela não temos vacina. Tá? Ela melhora a imunidade contra a tuberculose e faz com que eu tenha um controle maior. Mas a vacina, no momento que nós temos contra a tuberculose, é só a BCG. O fator mais importante eu estou tossindo há mais de 2 semanas, eu devo procurar o serviço público, é gratuito, e fazer um exame de escarro para evitar de ficar doente por mais tempo, vai piorar e ficar transmitido. Vendo que a tuberculose é um assunto de saúde pública, a gente gostaria de saber quais as estratégias adotadas pelas autoridades de saúde para controlar os surtos de tuberculose em áreas de alta prevalência. Hoje em dia existe a rede TB, né? Que são diretrizes, digamos assim, da Organização Mundial da Saúde, para tentar que se controle a tuberculose no mundo. Lembrando que o Brasil é um dos 8 países responsável pela maior número de casos de tuberculose no mundo, tá? Junto com Índia, com China, com Rússia, e nós tínhamos um país, aqui também na América do Sul, que conseguiu reduzir muito os seus números, que foi o Peru. Qual foi a estratégia que eles usavam? Fazer exame de escarro em todo mundo que tossia. Para eles não importava o tempo. Tossiu, faz exame de escarro. E isso fez com que eles tivessem, através dessa busca ativa, um número muito grande de casos que eles trataram e diagnosticaram. O que se viu? Então, assim, basicamente, a campanha
quem está com tosse há mais de 2, 3 semanas, fazer exame de escarro. Aí, o que se avança? Existe uma estratégia chamada estratégia DOTS, que é que a pessoa que faz o tratamento, justamente para evitar o tratamento com falhas, com abandono, com trato uma vez na semana e nas outras eu não trato, esse chamado DOTS, que é o tratamento diretamente observado. Então, durante segunda a sexta, passa um agente comunitário na casa da pessoa, que ela vai ver o que está acontecendo e vai ver o paciente engolir, tomar o tratamento, não só usar a medicação, mas como engolir a medicação. Tá? Isso é muito importante, o tratamento diretamente observado. Tem algumas maneiras, quando às vezes o município não tem condições, ou a pessoa mora muito longe, que é fazer o DOTS através de um familiar, de um amigo, mas o ideal é que o DOTS seja feito através de um agente de saúde, tá? Então, são fatores importantes. Um fator que eu acabei não colocando, que é uma população de extremo risco e onde também tem uma alta carga de tuberculose, é as populações de presídios privados de liberdade, tá? Então, essa população, a gente consegue, através das serviços, das unidades de saúde prisionais, que seja feito de segunda a sexta, também a administração da medicação. Isso é um fator que tem muito boa resposta, mas o grande problema é a gente os municípios terem condições de ter esse número de pessoas disponíveis para fazer essa observação. Agora, trazendo mais para a nossa região, na sua opinião, o que tem acontecido em relação à tuberculose? Tem aumentado o número de casos? Tem diminuído? Está em estático? Bom, assim, o número de casos, ele vem em ascensão, né? Talvez um pouco a gente acredita que por uma busca ativa mais importante, é muito importante que assim, a gente faça um planejamento para que 1% da população de uma região faça exame de escarro para pesquisa do bacilo ácido resistente, tá? Porque a gente acredita que se esse número de exames estiver feito, a gente vai encontrar mais casos. Infelizmente, via de regra, não é feito esse número de exames. Mesmo assim, a nossa região, a metade sul do Rio Grande do Sul, é uma região com números altos de casos de tuberculose, tá? O Brasil inteiro costuma ter mais ou menos 50 casos novos ano por 100 mil habitantes. A nossa proporção é maior, é em torno de 70 mais ou menos. Sempre foi, tá? E a gente está mais aumentando o número de casos, mas isso ocorre no mundo inteiro, isso ocorre no Brasil inteiro. Claro que nós temos estados como Santa Catarina, que tem um menor número de casos, mas tem estados como o Rio de Janeiro, que tem um número maior de casos, mas mesmo assim a gente vem em ascensão. Nos últimos 2 anos nós tivemos em torno de 103, 102 casos novos por ano na região, toda a regional de abrangência da 7ª Coordenadoria, não é só o município de Bagé. Claro que em função da população, a grande carga é pelo município de Bagé. É lógico que teria que ser assim. Nós temos em torno de 120 mil habitantes e nós temos cidades aqui com 4 mil, 5 mil, 8 mil, então
Por isso, essa apresentação. Mas nós somos uma região com uma carga grande de tuberculose. Bom, doutora Flávia, em nome da turma de saúde pública do curso de medicina veterinária, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje, por doar o seu tempo para nos ensinar sobre esse assunto tão importante. Bom, eu que agradeço em meu nome, em nome da 7ª Coordenadoria de Saúde, onde eu trabalho no programa de combate à tuberculose, por vocês lembrarem dessa patologia de tanta importância em saúde pública e lembrarem do dia 24 de março, que é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Gostaríamos muito de agradecer essa atenção, esperamos que nossa conversa de hoje tenha te ajudado em alguma coisa. E não se esqueça, se estiver tossindo há mais de 2 semanas, procure um médico, porque pode ser tuberculose.